Que você possa se deliciar com a palavra de Deus que será ministrada agora pelo pastor Ailton Santana, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Mas, Senhor, irmãos, é um prazer estar com vocês mais uma vez, para juntos aprendermos a palavra de Deus. Eu quero nessa noite agradecer a Deus por essa oportunidade. Deus abençoe o pastor Fernando, por mais uma vez estar me convidando para vir aqui falar a palavra de Deus. E isso é importante porque em muitos segmentos hoje a palavra não é valorizada, a questão da pregação da palavra de Deus. Mas eu vejo que o pastor sempre tem uma preocupação de transmitir a palavra de Deus para a igreja. Peço a vocês que abram as vossas Bíblias em Lucas capítulo 6, 44, onde está aqui o tema da nossa mensagem nesta noite, a mensagem de Deus para os nossos corações. Lucas capítulo 6 e 44. Depois vamos ler no Evangelho de João, capítulo 15. Quem encontrou, diz amém. Amém. Diz assim, 6:44. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos do espinheiro, nem se vidimam uvas dos abrolhos. Agora o Evangelho de João, capítulo 15, um livro depois de João, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 15, o verso 1. Glória a Deus. Quem encontrou? Amém. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Verso 2: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Apenas até aí. Os irmãos podem se assentar. Queridos irmãos, quando a Bíblia fala de fruto, ela fala em dois aspectos. O primeiro aspecto fala da produção daquilo que nós fazemos para a obra de Deus. Segundo, ela fala dos sinais que há em nós, que demonstra que nascemos de novo. Então vou repetir. Primeiro fala do que fazemos, fala das nossas boas obras. Segundo, fala do que em nós é revelado para as pessoas, que revela que Deus habita em nós. Pegando pelo segundo ponto, Jesus até disse para os fariseus que tinham o costume de fazer a obra de Deus, tinham o costume de fazer trabalhos, que fosse percebido pelas pessoas, mas eles não revelavam a característica que Deus estava na vida deles. E o João ficou até bravo com eles quando eles chegaram para se batizar. João disse assim: ide produzir fruto digno de arrependimento. Ou seja, vocês querem vir para ser batizados? Em outras palavras, eu não vou batizar vocês. Primeiro vocês devem provar que se arrependeu, para depois voltar para ser batizado. Então João estava dizendo: vai lá e faça a obra de Deus primeiro. Vocês devem produzir frutos, alguma coisa que revele que vocês estão verdadeiramente arrependidos. Certo? Então tem essas características. A palavra de Deus sempre coloca de forma figura de linguagem, de forma alegórica ou metafórica, chamando nós de ramos ou de árvores
ou como uma árvore, né, à beira de ribeiro. Ela mostra essa característica quando sempre quer falar pode ser de posições, como no Antigo Testamento fala de parábolas, pode ser no sentido de resistência, de frutificação. Ela fala no sentido da aparência, fala dos frutos, enfim. Jesus usa muito isso, a questão de árvore ou como árvore. Nos Salmos também a Bíblia fala do ser humano como uma árvore. Então é muito comum essa figura de linguagem comparando o ser humano como que fosse uma árvore, ou comportamento parecido como uma árvore. E quando a Bíblia compara o ser humano como uma árvore, geralmente ela está se referindo à árvore que dá fruto, né? Que está associado à frutificação. Então, quando você pensar que é como uma árvore, ou se comporta como uma árvore, quando a Bíblia demonstra isso, geralmente está se referindo a alguém que frutifica para o reino do céu, que dá resultados, que falam, no mundo espiritual está se tratando das nossas obras, certo? Então, obras podemos entender como frutos que nós produzimos para o reino do céu. E quando fala de dar frutos, de trabalhar, é muito comum se ouvir pessoas dizendo que já fez muito a obra de Deus no passado, que hoje não faz mais. Uns falam que é por causa de doenças, outros falam que é por causa da distância da igreja, outros dizem que é por causa do tipo de igreja que ela faz parte, né? Tem pessoas que falam, não, a igreja que eu faço parte não tem o hábito de fazer tal coisa que antigamente eu fazia. Certo é que quando uma árvore ela é frutífera no reino do céu, ela vai frutificar independente do sistema ministerial que ela pertence, independente de onde ela está, porque frutificar no reino do céu não se refere apenas a trabalhos associados a ministérios específicos, a pessoas dentro de um templo, dentro de 4 paredes, mas frutificar no sentido geral, independente se é em casa, se é no trabalho, se é na escola, se é nas reuniões, se é cuidando dos pobres. Então, quando fala de dar fruto, fala no sentido geral. Houve um pregador um dia desse, que pregou em uma igreja e disse assim: Jesus, quando disse para ide, ele não disse ide e fazei escola, ide e fazei hospitais, mas ele disse ide pregar o evangelho. O que essa pessoa não entende é que quando a Bíblia fala ide pregar o evangelho a toda criatura, a Bíblia não está especificando os meios que você vai usar para alcançar pessoas. A mensagem é uma. Como eu vou usar para aplicar essa mensagem, aí fica de acordo com o momento e o ambiente, a maneira melhor ou mais apropriada para eu incluir, eu colocar a palavra no coração das pessoas. Jesus disse assim, olha, que um dia ele vai colocar as ovelhas da sua direita e os bodes à sua esquerda, vai dizer para aqueles que não fizeram trabalhos sociais, por exemplo, alimentar as pessoas, cuidar dos doentes, cuidar dos famintos, ele vai dizer, eu tive fome e não me deste o que comer, eu tive sede e não me deste de beber, tive nu e você não me deu roupa para vestir. O que isso tem a ver com o mundo espiritual? Aparentemente nada. Dá um copo de água, um prato de comida e dá uma roupa para alguém. Mas quem faz parte do reino do céu e está fazendo o que faz para as pessoas, faz porque foi alcançado pelo Evangelho, faz pelo nome de Cristo que está sobre a sua vida. Quando essa pessoa faz isso, ela está demonstrando Cristo para as pessoas através dos seus atos. Logo, quando diz ide pregar o Evangelho, que é boa nova de salvação, é a salvação de Deus em nós, sendo revelada pelos bens que estamos fazendo para as pessoas.
por palavra. As obras que nós podemos fazer, frutificar no reino do céu, relacionado a pregar. A Bíblia nos diz: aquele que dá um copo de água para o profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Está fazendo a obra de Deus. Amém. Paulo disse assim: se teu inimigo tiver fome, dá de comer; tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, amontoará uma brasa de fogo na cabeça dele, não na sua, na cabeça dele. Ele vai ficar constrangido de saber que ele é seu inimigo e você ajudar. A Bíblia diz para a gente não esquecer da hospitalidade, que muitos, não sabendo, hospedaram anjos. Então veja que o cristão que anda na direção de Deus, Paulo disse que aquele que tem um senhor e é empregado, para ele fazer a obra para esse senhor, como que estivesse fazendo para Deus. Ou seja, suas obras, nossas obras, nossos atos, revela Deus para as pessoas. Teve um certo servo de Deus também que escreveu, não lembro se foi Tiago ou parece que foi Pedro, que disse que algumas mulheres têm marido que eles não ouvem a palavra para ela, ganha eles para o reino do céu sem falar nada. Basta demonstrar com o homem interior, com o seu caráter interior, Cristo, e o marido será salvo. Ganhando o marido sem falar nada, apenas demonstrando o caráter de Cristo dentro dela. Então, vem fazer a obra de Deus, podemos fazer de várias maneiras. Eu costumo dizer, quando eu ouço pessoas falando assim: olha, tem gente que vem para a igreja, nunca traz uma alma mais. Mas o que é trazer uma alma? Muitas pessoas não chegam aqui com alguém aqui do lado, mas no trabalho fala para muitas pessoas de Cristo, e essas pessoas talvez não vêm para cá, mas vai para outro lugar, está fazendo a obra de Deus. Porque a árvore que frutifica, ela não faz acepção de pessoas. Qualquer pessoa que entrar debaixo dos seus galhos vai se alimentar dos seus frutos e desfrutar das suas folhas, independente de onde essa pessoa é e o que ela pertence, a que religião ela pertence. Ela precisa ser uma árvore em Cristo Jesus. Sabemos que precisamos produzir frutos. O segundo ponto é, abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Então sabemos que precisamos ter obras, precisamos frutificar. Segundo, temos que frutificar em abundância. As nossas obras não podem ser limitadas a um tempo do passado. Ou vou fazer hoje e amanhã eu vou parar de fazer. Ou pensar em fazer, em produzir no reino do céu no futuro. Eu não posso me contentar do passado, nem do presente, e pensar em realizar a obra de Deus como uma árvore que produz fruto apenas no futuro. Eu preciso pensar no hoje e no futuro, sem me contentar do passado, e fazer isso em abundância. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 14, versículo 12. Vocês encontraram? Amém. Capítulo 14, versículo 12, que diz assim, leia comigo: assim também vós, como desejais dons espirituais, relacionado a dons, procurai sobejar neles, para a edificação da igreja. Lembre bem primeiro que o fruto não é para a alimentação da própria árvore. O fruto é para a alimentação de outrem, não para si mesmo. Os dons é dado para benefício, principalmente para os de fora. Dificilmente ele está relacionado a nós. São poucos dons que é para o nosso benefício, é benefício do outro. Aqui diz que é para sobejar neles, dizendo que é para fazer em abundância, com sobra, em abundância. Ainda nesse mesmo livro, 15:58. O 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante. Novamente, lá sobejar, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sempre abundante. Por quê? Porque não é vão. Não é vão porque, primeiro, porque você está fazendo para alguém que vai te recompensar, mesmo que o que você fizer
não seja reconhecido pelas pessoas. Segundo, é que quando nós fazemos a obra de Deus, há uma possibilidade de colhermos aquilo que estamos plantando. Então tem essa duas finalidades: colher o que estou plantando e ser recompensado, ainda que eu não colha nessa vida. O que eu fizer para Deus, eu vou colher no futuro, porque Ele vai me recompensar pela abundância das obras que tenho apresentado para Ele. Certo? Então é preciso, cada um nas suas limitações. Eu não posso, é claro, entender que a abundância é comparado ao que o outro faz. É abundância dentro das minhas capacidades. Deus deu a um talento, deu a outro 2, deu a outro 5, cada um conforme a sua capacidade. Essa abundância na obra de Deus é dentro da limitação de cada um, não comparando ao que o outro fez. Porque quando eu vou comparar, eu posso cair na tentação de dizer que eu sou melhor do que ele, porque eu produzo mais. Ou eu posso pensar e ficar com o espírito de inferioridade, dizendo: quando é que eu vou dar fruto igualmente ele? Porque ele deu 100 e eu só 50. Não se compare os seus atos com as obras de ninguém. Procure saber: eu estou fazendo o suficiente dentro das minhas limitações, daquilo que Deus espera de mim? Eu preciso saber se eu estou satisfazendo a vontade de Deus, sem me comparar com a obra do outro. Então, em abundância, eu preciso produzir em abundância. E terceiro, vamos ler aí no capítulo 15 de João, o versículo 16. Alguém pode ler, por favor, bem alto, quem puder ler? O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Aleluia. Se alguém encontrou, pode ler bem alto. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos nomeei para que vá e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Amém. Só tem aí. Deus abençoe. E o vosso fruto permaneça. Por isso, como eu disse antes, adiantei, eu não posso me contentar do passado. Aleluia. Tem que ser contínuo. Tem que ser contínuo. Nós damos muita justificativa, mas como eu disse que nós podemos frutificar no reino de Deus de várias maneiras, existem situações que, se você for considerar frutificar só em questão de pegar o microfone e pregar em uma igreja, talvez vai ter limitações suas que vai te impedir que pregue, que fale usando o microfone. E você vai dizer: agora, como é que eu vou permanecer fazendo se eu não posso usar o microfone? Existem pessoas que têm problema de garganta, que não pode falar, mas hoje na nossa cultura, na nossa era moderna, ela pode digitar, ela pode escrever, pode dar sinais, pode fazer sinais, aprender a língua do surdo, e pode ir para a TV, pode ir para o Facebook, para o WhatsApp, pode gravar vídeo. Isso é fazer a obra de Deus. Eu não posso escolher a maneira que eu vou frutificar no reino de Deus. Eu preciso saber usar a capacidade, os talentos, as influências, as minhas habilidades dadas por Deus, para transmitir o querer de Deus para as pessoas. Porque o frutificar está relacionado, geralmente, o que eu faço, o que eu sou no meu relacionamento com as pessoas. Porque quando eu estou produzindo, Deus não precisa do que eu faço. Deus não tem necessidade alguma, diz a palavra de Deus. Mas as pessoas que pertencem a Ele precisam. Tem carências. Nós estamos acostumados no Evangelho, que é mais de ligação com o divino, sem muita ligação com o humano. Uma religião, ou melhor, um sistema que ele é ligado apenas a Deus, mas é só no vertical e não no horizontal.
não passa de uma religião vazia. A ideia de religião é religar, que o homem estava ligado em Adão, e por causa de Adão o homem foi desligado. Agora todos podem religar-se a Deus. Só que não faz sentido eu religar com Deus e me limitar apenas por aí. Eu preciso transmitir consequentemente o que eu sou com Deus para as pessoas que estão ao meu redor. Não existe cristianismo só de adoração. Não existe cristianismo só de adoração. Presta bem atenção nisso. Não existe cristianismo só de adoração. O cristianismo é formado também de edificação. Porque quando é de adoração, a minha preocupação é só com Deus. Aí a gente fala como alguns pregadores que pegam o microfone e por falta de prudência dizem assim: o meu compromisso nessa noite é com Deus. O meu compromisso é só com Deus. Eu vou pregar a palavra, doa quem doer, eu não estou nem aí porque o meu compromisso é com Deus. Mas isso é religião, isso é religiosidade. Nós precisamos transmitir o cristianismo. Cristianismo é relacionamento. Paulo disse: quando vocês ajuntais, um tem salmo para Deus, um tem doutrina para a igreja, outro tem línguas estranhas para Deus, outro tem interpretação para a igreja. Faça-se tudo para a edificação de quem? De Deus? Não, Deus não precisa ser edificado. Quem precisa ser edificado é a igreja de Jesus Cristo. Então tem que ser permanente, continuamente. Não pode pregar no púlpito, vai para a rádio. Não pode pregar na rádio, pega uma caixa de som, vai para a praça. Não pode ir lá, vai para o WhatsApp, vai para o Facebook, vai para o YouTube, vai para a família. Reuniões familiares, aproveita ali, pega a oportunidade. O que nós sabemos é que todos podem frutificar como árvore no reino do céu, sem exceções, sem idade. Tenha consciência de quem é Deus. Pode estar até cego, mas ainda consegue falar. Pode estar até surdo, mas consegue enxergar. Os nossos gestos, as nossas ações também frutificam no reino do céu. Também demonstra os nossos atos, as nossas obras, como nós fazemos. Que quando fala de frutificar, algumas pessoas se preocupam em frutificar em abundância, e até o terceiro ponto, de fazer isso continuamente. Mas tem outra coisa. Qual é a origem dos nossos frutos? Porque aqui eu estou falando apenas de frutificar em abundância e com muita frequência. Permaneça o vosso fruto. Mas e a qualidade desse fruto? Porque a árvore má também frutifica. A árvore má também dá em abundância. A árvore má também produz continuamente. Mas a ideia aqui é de dar bons frutos. Porque Jesus disse que a árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu acho que é Mateus capítulo 3. Abre a sua Bíblia. Porque às vezes a gente se preocupa, não, mas eu estou fazendo obra de Deus, maravilha, se sente até mais salvo, mas elas podem ser um risco para a sua vida. Capítulo 3 e o versículo 10. João está falando para um povo que fazia a obra, mas as obras deles não revelavam fruto digno de arrependimento. Pois João diz para eles, eu quero ler com vocês ainda o versículo 8 a seguir, onde já falei um pouco sobre isso, o capítulo 7, ou capítulo 3, versículo 7 de Mateus. Mateus 3, verso 7. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou fugir da ira futura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento, e não presumais, pensais vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão.
Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Agora está posto o machado à raiz da árvore, falando daqueles hipócritas que queriam se batizar, se converter primeiro. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto. É interessante que aqui ele já não fala da árvore que não dá fruto. Primeiro ele fala de produzir fruto. Fruto que demonstre arrependimento. Amém. Aqui ele já fala do produzir fruto, né? Fruto bom. Eles não produziam fruto que demonstrava o novo nascimento, que se arrependeu. E João fala, produzir a árvore que não der bom fruto, não basta fruto. Que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. O fogo aqui é fogo eterno, não é fogo bom não. Ainda no capítulo 15, onde nós lemos no início de João capítulo 15, Jesus disse assim, em outro aspecto: toda vara em mim que não dá fruto, atira. Ou seja, ele corta a árvore. E aquela que dá fruto, limpa. Aqui, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais. A ideia da abundância, a ideia de dar fruto. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver de mim. Está falando de frutos bons, porque a árvore má dá fruto também. Mas o que ele quer? Que a árvore frutifique, mas que o fruto seja bom. Mas ele antecipa dizendo, aquela que não der fruto será cortada, a que der fruto mau também será cortada. Então precisamos dar fruto bom, de forma abundante e permanente, com frequência. Então Deus não vai se contentar do presente conosco, se a gente produziu muito, mas isso foi no passado. Aleluia. Temos que produzir até acabar a nossa carreira. Amém. Como o apóstolo Paulo, que quando percebeu que estava perto da sua morte, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira. Ele não está dizendo desistir. Eu parei, acabei o que eu tinha que fazer. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas ele continua falando agora, a minha guarda, e fala socorro. Ou seja, ele sabe que está se aproximando a sua morte, está chegando os dias finais. Ele concluiu, como disse Jesus: Pai, está consumado. Eu realizei a obra que o Senhor me enviou para realizar. E eu creio que ninguém que está aqui está sentindo que vai morrer de hoje para amanhã para dizer: eu combati o bom combate, está certo, mas o combate tem que continuar. Você não poderá dizer: acabei a carreira. Eu acredito que não. Eu acredito que ninguém aqui pode dizer nessa noite: acabei a carreira. Não, acabar a carreira, a Bíblia não diz que é para a gente olhar para o autor consumador da nossa fé e correr a corrida que nos está proposta. Você não acabou a carreira ainda, só quando você morrer ou quando Jesus arrebatar a igreja. Mas enquanto estamos vivos, precisamos estar na beira do ribeiro. Aleluia. Perto de Cristo. Amém. Porque quem está perto do ribeiro dá seu fruto na estação própria. É verdade. E tudo que fizer prosperará. Precisamos estar perto de Deus. Onde é que nós estamos? Temos que dar fruto em abundância, de forma permanente. Mas para isso precisamos estar em Cristo. Ele disse: sem mim nada podereis fazer. Se for produzir fora de Cristo, é fruto mau, é fruto sem qualidade, é fruto que não leva ninguém à vida eterna, é fruto de corrupção, é fruto de interesse, é fruto humano, é fruto que faz por seu próprio esforço.
como diz o apóstolo Paulo para Timóteo: tu, Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E essa graça que está em nós é o favor de Deus que nos capacita para realizar a vontade de Deus. O que é fazer a vontade de Deus? É frutificar. O que é frutificar? Tudo aquilo que eu disse para vocês. O que estiver no seu alcance. Perceba o que é que Deus tem para você. O que Deus quer de nós. Porque Deus não chamou todo mundo para ser pastor. Deus não chamou todo mundo para ser pregador. Deus não chamou todo mundo para ser um cantor. Todo mundo pode louvar, mas nem todos sabem cantar. Todo mundo pode até evangelizar, mas ser pregador nem todos. Todos podem ajudar no reino do céu, mas nem todos podem pastorear. O apóstolo Paulo fala assim: porventura todos têm o dom de curar? Porventura todos têm o dom de profetizar? Porventura todos têm o dom de milagre? A resposta seria não. Mas a Bíblia diz que nessa construção do reino de Deus, cada um faz parte, é uma pedra na construção desse templo no mundo espiritual. Tem um lugar certo que você vai se encaixar. Não é baseado no seu interesse, mas baseado no chamado de Deus para cada um de nós. Então, mediante isso, eu preciso fazer a vontade de Deus. Preciso trabalhar para Deus, produzir no reino de Deus. Mas a origem tem que ser divina. Amém. Daquilo que eu estou fazendo. Aleluia. Porque às vezes nós fazemos a obra de Deus sem fazer a sua vontade. Jesus disse que naquele dia alguns vão dizer: Senhor, no teu nome eu fiz maravilha. Fez a obra de Deus, mas não fez a vontade. No teu nome eu curei, expulsei, ressuscitei, sei lá. Eu fiz várias coisas, mas eu não aprovava a maneira com qual você estava fazendo as coisas. Por isso, apartai-vos de mim que praticais a iniquidade. Você fazia pelos céus nativos, fazia para si mesmo, fazia para se exaltar, fazia para se gloriar, fazia para os outros influência, apesar de usar o meu nome, mas eu não me agradava enquanto você tentava fazer alguma coisa para mim. Fazer para Deus, mas sem a aprovação de Deus. Fazer para Deus, mas não com a aprovação dele. Não satisfazendo a vontade dele. Por isso o apóstolo Paulo também diz que algumas obras vão se queimar, porque alguns estão produzindo obras de feno, palha, capim. Precisamos fazer a obra de Deus na qualidade de ouro, prata e de pedra preciosa, que quando vier o fogo do juízo das nossas obras, elas vão permanecer firmes. Mas aquele que produziu capim, palha, vai se queimar e não vai receber o fruto, ou melhor, não vai receber o galardão daquilo que fez para Deus, porque fez para Deus, mas olhando para si. Então a origem de nossas obras tem que ser em Deus, para Deus. É em Deus e para Deus, para agradar a Deus. Deus é a prioridade dos meus atos. Eu faço como que fosse para Deus, mesmo quando não estiver tratando de coisas espirituais. Simplesmente cristão. O cristão, costuma dizer, o cristão não deixa de ser cristão em lugar algum, em coisa alguma. Mesmo que está se tratando de coisas que não religiosas, eu estou fazendo com a mente cristã. Veja que Jesus não ficava o tempo todo preocupado só com coisa religiosa. Jesus disse que ele veio para fazer a vontade do seu Pai. Quando Jesus multiplica os pães, a obra de Deus não era apenas a questão de multiplicar. A obra de Deus também era dar comida para os doentes, para os enfermos. Jesus, ele não se preocupa apenas com a questão da nossa vida espiritual. Ele se preocupa com o nosso emocional. Ele se preocupa com as nossas tristezas, com as nossas razões. Ele se preocupa com o nosso corpo. Até porque o apóstolo Paulo diz que somos comprados por bom preço. Glorificai a Deus tanto no vosso espírito como no vosso corpo. Porque tanto o espírito como o corpo pertencem a Deus. Então quando você beneficia o corpo de alguém, você está fazendo a obra de Deus, porque aquele corpo foi comprado pelo sangue de Jesus.
fazendo a obra de Deus, mesmo quando se trata de coisas que não são espirituais, porque nós pertencemos a um reino só e não dois. Pertencemos a um reino só, o reino de Cristo. A origem de nossas obras. Por que às vezes a gente faz a obra, algumas coisas para Deus, e parece que a gente espera uma satisfação interior e não acontece? Porque muitas vezes fazemos nessa perspectiva, esperando já uma recompensa de alguma forma. Não, eu faço para Deus e Ele sabe como vai me recompensar. E se é que Ele vai me recompensar, eu creio nisso, mas eu não faço por causa disso. Eu tenho uma satisfação interna pela salvação que Deus me deu gratuitamente. E mesmo se eu fizesse 24 horas, eu pagaria. Eu sou tão grato a Deus, porque a ponto de fazer qualquer coisa que Ele me pedir, com alegria, sem sentir pesado nisso. E mesmo que eu plante e não colha, não venha colher, eu sei que não foi em vão o que eu fiz. Como é que nós lidamos nessa vida? Interpretamos como coisas do reino do céu, só quando se trata de coisas espirituais, porque eu não consigo ver o reino de Deus além das coisas espirituais. E não é dessa forma. Por isso que lá em Israel, quando Deus mandava Davi ir numa cidade e destruir os inimigos de Israel, eles iam lá e faziam tudo aquilo, e faziam em nome do Senhor. Ele estava envolvido com o reino do céu, mesmo que era uma guerra que envolvia seres humanos, que não se tratava de questões diretamente espirituais, mas ele estava fazendo a serviço do reino do céu. Quando nós lidamos com pessoas aqui nessa terra, maltratando ou ajudando, estamos lidando com o reino espiritual. Quando o apóstolo Paulo, antes de se converter, vai perseguir a igreja, Jesus derruba ele e fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Você está querendo atrapalhar os meus planos. Você está resistindo. O meu ferrão dura para você resistir um ferrão, Paulo. Ananias e Safira mente, pensando que estava mentindo. Era para Pedro, é um ser humano. Mas Pedro falou: você não mentiu, não foi para mim. Você mentiu, foi para o Espírito Santo. E no mesmo texto, Pedro dá a entender que o Espírito Santo é Deus. Você não mentiu para mim, mas mentiu para Deus. Então, quando ele era para Pedro, vê apenas um homem. Mas ao mentir para Pedro, ele não sabia, era que Pedro pertencia ao reino espiritual. E ele estava tentando mentir para um ser divino, representado pela pessoa do apóstolo Pedro. Então por isso que algumas vezes nós lidamos com pessoas pensando que estamos ajudando elas, de certa forma sim, porque Deus não precisa de ajuda, mas nós estamos lidando com o próprio Deus naquilo. Amém. E quando estamos prejudicando também da mesma maneira. É verdade. Por isso ele diz: olha, você deixou de dar comida aos meus pequenos irmãos, deixou de dar para mim. Você que fez para eles, fizeste para mim. Amém. Então tudo que for fazer, faça para Deus. Aleluia. Além da recompensa que você terá se fizer para Deus, saberás que vai ver com seus olhos muitas vezes o resultado de suas obras, que vai satisfazer o seu coração. Então faça, produza para o reino do céu, produza para Deus em abundância, de forma permanente, e faça isso com origem espiritual. Jesus disse assim: olha, quando se trata de disciplinar alguém, Jesus disse: se seu irmão pecar contra você, vai lá e repreende ele entre você e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se ele não ouvir, leva testemunha. Se não te ouvir, leva mais testemunha. Se não ouvir, leva o caso da igreja. Se não ouvir a igreja, considera como um pecador publicano, como disciplina, mais ou menos isso. E aí ele vai seguindo no contexto e fala assim: que tudo que será ligado aqui, será ligado lá em cima. Está tratando da disciplina do irmão, no texto de Mateus 18. A ele, no versículo 18, no versículo 20, que foi embora, fala assim:
Vamos ver aqui Mateus 18. Grande Deus, grande Deus. É onde ele diz assim: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu. Deixa eu ver se é Mateus 18 ou é Mateus 15. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Onde tiver 2 ou 3, que a gente sempre associa isso à questão de culto, mas nesse contexto não está se tratando de culto, está tratando do perdão e do pecado de um irmão. Mateus 18, a partir do 15. Ele vai falando: não escutou a você, nem as testemunhas, nem a igreja. Se ele não se arrepender diante da igreja, considera como publicano e gentil. Verso 18: na verdade eu digo que tudo que é ligado na terra será ligado no céu, e tudo que é desligado na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedires, isso lhe será feito por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Aí continua a questão do perdoar. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o irmão contra mim e eu lhes perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que é até 7, mas 70 vezes 7. Tratando de relacionamento entre pessoas, mas que Jesus disse que quando fizerem isso, se for no meu nome, eu estarei no meio de vocês. Glória a Deus. Mesmo que não trate de culto, né? Porque aqui está falando, se você ler desde o versículo 15 até o 22, você vai ver que Jesus está falando nessa questão de relacionamento, e quando alguém fazer algo grave contra você, e você tentar resolver, e reunir com alguém para ajudar a resolver isso. O que você concordar em relação àquela outra pessoa, se for no nome de Jesus, Jesus vai estar no meio dessa reunião. Então você percebe que Jesus precisa fazer parte de coisas, detalhes da nossa vida, mas isso se for feito mediante o nome dele. Amém? Frutifique. Frutifique em nome de Jesus. A glória de O Deus. segredo aqui não é frutificar. A principal preocupação nossa do sermão dessa noite é frutificar em abundância, de forma permanente. Mas o principal é: qual é a origem? Porque vocês vão perceber que em Lucas capítulo 6, Jesus está repreendendo os fariseus, raça de víboras, que é o mesmo texto de Mateus capítulo 3. Se a gente ler em Lucas capítulo 6, vamos voltar lá, um pouquinho antes do 44, Jesus disse assim, o 39 é onde começa o contexto dessa passagem, é o 39, que ele começa a contar uma parábola, depois de falar com essa palavra para os seus discípulos. Ele diz assim: e disse-lhe uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos numa cova? O discípulo não é superior ao seu mestre, mas tudo que for perfeito será como seu mestre. 41. E por que atenta tu do argueiro que está no olho do teu irmão? Lá em Mateus 7 também fala. E não reparas a trave, uma madeira bem grande que está no teu próprio olho? E como pode, nos dar sequência no assunto, e como pode dizer a teu irmão: deixa tirar o cisco que está no teu olho? O argueiro é cisco. Não atentando tu mesmo para a trave, a madeira grande que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, está falando das obras, a origem dela, e verás bem para tirar o argueiro. Você pode até tirar o argueiro, primeiro tem que tirar o trave primeiro, que está no olho do teu irmão. Porque não há árvore boa, porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem árvore, nem má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhe figo de espinheiro, nem se colhe uvas de pé de espinho. Então você percebe que Jesus se preocupa aqui com a frutificação, mas o principal é: qual é o tipo de fruto que nós estamos produzindo no reino do céu? Jesus está fazendo uma repreensão.
E não apenas um incentivo para frutificar. Aleluia. Ele quer que façamos por outras passagens da Bíblia, mas a preocupação principal é com o tipo de semente que plantamos, com o tipo de fruto que nós estamos produzindo. Porque muitas vezes a gente vê por aí na TV, no Facebook, e as pessoas gostam de postar. As pessoas vão lá dar um quilo de feijão, gostam de tirar foto, mostrar que está dando as coisas para as pessoas, mas porque a gente não sabe a origem dessas coisas. Aleluia. Qual é a finalidade de fazer isso em público? Porque os fariseus gostavam de fazer muito isso. É mesmo. Oração em público. Não é que não posso orar. Ah, mas a Bíblia disse para você entrar no seu quarto e orar. É oração individual. Oração de culto, a Paulo disse: eu quero que todo mundo levante a sua mão sem ele se contenda. Está falando na frente de todo mundo. Quando fala entrar no quarto, está falando da sua oração individual com Deus. De culto não tem como eu fazer dentro do meu quarto. Então ele fala com os fariseus que eles, quando vai jejuar, eles faziam questão de frutificar, isso é um tipo de fruto, na frente de todo mundo, com a cara desfigurada, com a cara de que estava com aquela fome, para mostrar sua piedade. Por isso Jesus fala: quando você está fazendo algo que é você e Deus, não precisa ir para a praça para fazer isso. Não precisa ir para o Facebook dizer que está jejuando. Seu negócio, nesse caso, que é algo com você, estou jejuando hoje, para que Deus me ensine a ser mais humilde, aí sim, é só você e Deus nessa hora. Não tem nada a ver com os outros, porque você está pedindo a Deus: Deus, trata comigo, Senhor. Então agora é só você e Deus. Quando você for dar esmola, é entre você e a pessoa. Se puder dar ocultamente, é melhor do que dar na frente de todo mundo. O problema não é que você não possa dar na frente de todo mundo, é fazer com o propósito de ser visto. O que faz a sua mão direita, não conte a esquerda. Por que Jesus faz isso? Os fariseus davam esmola a fim de serem vistos. Jejuava, ia para a praça a fim de serem vistos. Por isso que Jesus está falando: quando você for dar esmola, não faça como faz os hipócritas, que têm o prazer de fazer essas coisas na frente de todo mundo. Frutos maus. Aleluia. A mesma obra pode ter duas origens. Quando eu faço para Deus em benefício de alguém, é fruto bom. Quando eu faço para as pessoas para ser visto, eu estou querendo dividir a glória de Deus comigo. E a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. É verdade. Aleluia. Porque às vezes a gente usa até o nome de Jesus naquilo que fazemos, mas na realidade a glória nós estamos buscando para nós. O nome de Jesus às vezes é apenas um pretexto para aquilo que estamos fazendo. Para ninguém dizer que eu sou exaltado, aí eu digo assim: irmão, não é para minha glória não, mas eu quero dizer para vocês que quando eu prego, o fogo cai. Obras más, Aleluia. usando o nome de Jesus. Aleluia. Então, queridos irmãos, é a preocupação principal nossa. Precisamos frutificar no reino do céu, porque aquele que não dá fruto, a Bíblia diz que será cortado e lançado no fogo. Porque Jesus disse: eu vos chamei para que vocês vadem e deem muitos frutos. E o vosso fruto permaneça. A árvore que não der fruto será cortada, e a que der fruto mal também será cortada. Então não tem saída. Temos que produzir fruto, temos que produzir um fruto bom, com permanência e abundância, porque tem muitas pessoas precisando colher e de se alimentar desse fruto que somos nós, as árvores. Amém? Vamos terminar por aqui. Vamos terminar. Deus abençoe a igreja. Amém. Que tenhamos uma noite abençoada. Oh, glória. Que vamos dormir com essa palavra. Louvado seja o teu Tudo que nome. for fazer, faça em nome do Senhor. Faça em abundância. O apóstolo Paulo diz assim: não vos canseis de fazer o bem. Para se cansar, está dizendo que você vai fazer muito. Não tem como se cansar fazendo um pouquinho. É verdade. Então ele fala: não vos canseis de fazer o bem. Está dizendo: não, faça, faça, faça e não se cansa. Faça o máximo. Aleluia. É? Verdade. Só que nós não podemos desfalecer. Porque se desfalecer, perde o galardão de tudo que fizer na obra de Deus. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Obrigado, pastor Fernando. Aleluia. Oh, bendito seja Deus, querido. Vamos ficar em pé. Pegou aí, irmãos? Amém. Pegou? Deu para entender? Amém. Nós temos que produzir em abundância
De forma abundante, vamos lá? De que forma? Abundante, constante e com qualidade. Amém? Louvado seja Deus. Deu para você entender que não tem para onde correr.